Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live, hoje com um tema muito pedido e muito especial e que dizem que é uma das doenças do século XXI. E por isso é que também optámos por trazer este tema aqui hoje, que é sobre a depressão. Então vamos estar aqui a falar sobre o que é a depressão, os sinais de alerta, como fazer aqui o diagnóstico, como intervir aqui na depressão. E o tema, não é, principal da live foi o propósito da depressão, não é? Porque tudo tem um motivo, tudo tem uma razão, até mesmo as doenças e os diagnósticos de saúde mental, todos têm um motivo e um propósito por detrás de cada um. Então é sobre isso que vamos estar aqui a falar hoje com a Patrícia Madeira. Olá, 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 boa noite a todos que estão a entrar, sejam muito bem-vindos. Já tinha muitas saudades de estar aqui com vocês. Vamos aqui então chamar a Patrícia para entrarmos já no tema. Alô, 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 boa noite a todos que estão a chegar. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, já fiz aqui o convite à Patrícia. Entretanto, se souberem de alguém que tenha interesse neste tema, ok? Podem clicar aqui no aviãozinho e enviar para essa pessoa, que vai ser aqui um tema realmente muito interessante. E às vezes as pessoas pensam, já tanta gente fala, já é tão batido, só que existem sempre coisas que nós precisamos de desmistificar aqui neste tema. A Patrícia já está aqui. Patrícia, não sei se já viste o meu convite, é só aceitares e já entras aqui na live. E vocês vão gostar muito da Patrícia, ela é super descontraída e fala de uma forma super fluida. A primeira vez que eu falei com ela gostei imenso e acredito que vocês também vão gostar. Não sei se já conseguiste ver aí, Patrícia. Já aceitei aqui. Não sei se já está a aparecer alguma coisinha por aí. Vocês estão a ouvir bem? Nem perguntei, só estou para aqui a falar, a falar, a falar e nem perguntei se vocês me estão a ouvir bem. Olá, todos estão a entrar. Patrícia, vou-te convidar outra vez, que aqui deu que aqui apareceu que não deu. Já te convidei outra vez, vê se consegues. Ok, já está. E já estamos em live. Oi! Estás boa? Bem, Bem-vinda. obrigada. Obrigada, em primeiro lugar, por teres aceito o convite para estar aqui. Está ótimo, ainda bem. Obrigada por teres aceito o convite para estarmos aqui neste domingo à noite a falar sobre um tema tão especial e falámos disto de uma forma descontraída, de uma forma leve, principalmente para esclarecer isto para o público, para as pessoas, para podermos ajudar e desmistificar aqui algumas questões. Sim, Ah, mesmo essa. é isso, já tem aqui um comentário. Importante falar com profissionais e com pessoas que passam pela real situação. É desta forma que conseguimos ajudar pessoas que sofrem na primeira pessoa, totalmente isto. Bem, Patrícia, apresenta-te um bocadinho, depois também vou apresentar. Com certeza há pessoas que estão aqui a entrar pelo teu perfil que podem não me conhecer. Então vamos começar só assim 30 segundinhos. Quem é a Patrícia Madeira? Olha, sou eu, Patrícia Madeira, sou psicóloga clínica, e agradeço esta oportunidade de estar aqui um bocadinho no teu espacinho para falar um bocadinho sobre isto. E achei muito interessante nós chegarmos ao título, não é? Ao propósito da depressão, porque a depressão é uma coisa que eu também falo, o propósito é algo que tu também falas muito e eu de alguma forma também queria aliar a esta live, não é? Porque e as pessoas também já vão perceber que tem muito sobre isso. E eu acho que aqui o meu propósito também é muito ajudar as pessoas. Portanto, eu desde cedo e desde nova, que ainda não sabendo muito bem o que é que eu queria ser, mas sempre soube que queria ajudar pessoas. E então o meu caminho e o meu percurso tem sido um bocadinho por aí. Agradeço desde já dar-me aqui um bocadinho este espacinho para falarmos um bocadinho sobre esta doença, não é? Que nós sabemos que tem sido muito falada, mas que é grave, não é? Em certo ponto e que tira a vida das pessoas. E eu acho que é importante nós conversarmos um bocadinho sobre isto, desmistificarmos e darmos aqui, se calhar, outras informações que as pessoas, se calhar, não conhecem tanto, não é? Eu acho que é importante, então, falarmos um pouco sobre isso. Ok, obrigada Patrícia por teres aceito o convite para estar aqui. Para quem está a ver o perfil da Patrícia e não me conhece, o meu nome é Petra Tavares, sou psicóloga clínica, sou coach, amo fazer lives e eis-nos aqui para dar e para trazer realmente aqui a questão da educação, né, da saúde mental aqui para as pessoas o máximo que nós conseguirmos, salvaguardando sempre
aqui a questão de que tudo o que nós passamos aqui são coisas gerais, para público geral, e sempre que for preciso uma ajuda mais especializada, não hesitem em contactar um profissional de saúde mental. Tem que a Patrícia trabalha muito com estas questões de ansiedade e depressão, então não hesitem em entrar em contato com ela caso detectem ao longo desta live que realmente se identificam com alguns pontos que nós vamos falar aqui e que podem precisar de uma ajuda mais especializada, está bem? Instagram não salva ninguém, gente. Só para salvaguardar aqui. Exato, de alguma forma falamos aqui um bocadinho de sinais, não é? Que as pessoas podem estar atentas, não só para si, mas também para os outros que estão ao redor, mas efetivamente há que desconstruir aqui algumas situações e também, obviamente, se tiverem dúvidas, falar e procurar assim, uma ajuda mais séria caso se seja necessário, não é? Exatamente, exatamente. Então vamos já aqui mergulhar no tema. Patrícia, diz-nos lá. Olha, eu acho que Não. era importante, se calhar, desmistificarmos aqui um bocadinho, e começar pelo papel da doença, não é? A Uhum, doença, lá está, tem um propósito de existir. E quando a doença aparece, é porque alguma coisa está mal. uhum, E a doença costuma só surge, quando já outras coisas estão a ser ignoradas, não é? E há aqui uma desconexão já real. Ou seja, a doença antes de aparecer começa com situações, do dia a dia, com aham, traumas vividos, com feridas que não foram curadas. Então, basicamente, antes de se tornar doença, começa com algo que é emocional ou mental, não é? E só depois é que passa para a parte física, como dores, doenças, e é isto que eu queria muito que as pessoas refletissem um pouco. Aliás, quem nos está a ver, eu acho que era importante agora fazer essa reflexão de que já tiveram, por exemplo, alguma gripe, e vamos agora pegar em coisas simples, eu se calhar até vou dar um exemplo meu, de uma situação muito simples, ou seja, nós podemos ter vários tipos de doenças, não é? Desde as mais simples às mais complexas, e obviamente que as mais simples, se calhar, conseguimos identificar mais rapidamente, as complexas, algumas também. Mas, portanto, gripes, situações mais simples, nós conseguimos identificar de uma determinada forma. E agora eu vou dar aqui um exemplo que me aconteceu já há alguns anos, e que teve a ver com uma situação menos boa, portanto, houve uma discussão que eu tive com uma pessoa, e que essa discussão gerou em mim, obviamente, assim, frustração, raiva, aquelas emoções mais acesas, não é? E exato. isso, obviamente, que teve um impacto no meu corpo, pronto. E isto também acaba por ser interessante a própria pessoa também se autoconhecer, não é? Então, o que é que aconteceu? Eu nunca tinha passado por isto e a partir desse momento também comecei a conhecer-me melhor, no sentido que depois dessa discussão, eu no dia seguinte tive um problema gastrointestinal e também tive um problema de amigdalite, ou seja, nós sabemos que as nossas emoções gerem-se aqui muito na parte da barriga, não é? E também sabemos que quando nós não expomos e quando nós não expressamos aquilo que nós queremos, afeta aqui muito a parte da garganta, não é? Uhum, Isso comigo foi muito imediato, portanto, eu tive para aí essa situação no dia anterior, no dia a seguir eu acordei completamente desregulada, portanto, foi imediato. E eu consigo perceber que essa doença, essas dores, advieram de uma situação emocional. ok. E as doenças geralmente são um bocadinho por aí, ou seja, antes de se tornar físico, antes de se tornar uma doença, é algo que acaba por ser emocional. E as pessoas, eu acho que é importante terem este conhecimento, até mesmo para se despertarem um bocadinho mais em relação às emoções, não é? Trabalharem aqui. E, aliás, tu também falas um bocadinho sobre isso, da Uhum. inteligência emocional e da parte emocional. Isso é tudo muito importante, porque isso acaba por manifestar-se muito no corpo da pessoa. Uhum, uhum. E tem até muitas pessoas que às vezes questionam, até vejo noutros colegas que falam mais sobre a questão da depressão, até mesmo o Pedro, que lhe fazem muitas questões sobre isto. Ah, eu sinto isto no meu corpo, eu tenho problemas nisto, eu tenho problemas naquilo, questões físicas, e lá está, é sempre importante fazer o despiste médico, mas muitas vezes isto é realmente a somatização, não é? Tu estás a somatizar no teu corpo algo que é emocional. Até já tive aqui um comentário aqui da Nara Seita, também comecei com um descontrole intestinal. E lá está, eu, por exemplo, eu consigo ver pelo meu corpo quando é que as minhas emoções já não estão a ser bem geridas. Tipo, é um sinal de alerta. A minha é muito o coração, a barriga, né, o estômago, a cabeça. Então, já há determinados pontos do meu corpo que, quando o meu corpo começa a dar sinais, já consigo ver: alguma coisa se passa aqui, preciso estar mais atento. O que é que se passa aqui? O que é que eu não estou a conseguir gerir bem aqui nesta situação que já está a começar a vir para o meu corpo?
Exato, e eu acho que isso, o autoconhecimento também vem muito daí, não é? Porque há pessoas que não ligam a isso, esticam um bocadinho mais a corda, não é? E depois há um limite, e quando a corda parte é mais difícil, não é? Porque o corpo já deu vários avisos e as pessoas foram ignorando. Então, quando nós temos consciência, ok, o meu corpo está-me a dar este sinal, se calhar eu tenho que parar, eu tenho que abrandar, eu tenho que refletir, o que é que eu tenho que fazer melhor, o que é que eu tenho que pensar, será que faz sentido ir por aqui, será que é melhor ir outro caminho, não é? Então eu acho que a ponderação e a reflexão vêm muito com esta situação das doenças, quer sejam elas, lá está, uma amigdalite, uma gastroenterite, como situações mais complexas, não é? Então, Exatamente. as doenças acabam por ser importantes, e tu falaste aí no tema da psicossomatização, que é muito isso, não é? Que é a soma Uhum. de todas as nossas dores emocionais, que depois vão acabar por se manifestar no corpo, através de dores, de doenças, de alergias, não é? Até um bocadinho, às vezes, as doenças autoimunes. Uhum. Sim, exatamente. Também tem a ver um bocadinho com esta situação. Ótima introdução aqui, já como sinais de alerta, não é? E realmente esta questão que tu falaste muito, que tudo começa por um propósito, e depois até podemos desmistificar isso um bocadinho mais à frente, que foi uma coisa que tu partilhaste quando estávamos a falar e que eu achei super interessante, relativamente até aqui à depressão, que é muito esta questão da desconexão. Tu começas a desconectar de ti, daquilo que faz sentido para ti, muitas vezes dos teus valores, e claro que a depressão envolve também aqui outras questões, até mesmo biológicas, da genética, coisas que tu também vais falar mais para a frente, mas que realmente também vem muito aqui do estilo de vida, do contexto de vida em que tu estás e tu estás desconectada daquilo que tu realmente queres, daquilo que faz sentido para ti. Eu estou aqui a dar muito spoiler. O palco é teu. Mas é muito isso, aliás, aqui nós vamos falar um bocadinho, e agora abrangemos aqui uma outra área, não é? Eh, Uhum. e vamos aqui, se calhar, dar aqui um pouco mais de introdução àquilo que é a depressão e aquilo que são os sintomas, não é? Até descritos no DSM. Eu tenho aqui alguns, eu vou ler, na verdade, Claro, que eu acho que é mais fácil, mas depois para nós desconstruirmos aqui um bocadinho isso. exatamente. O que é a depressão? A depressão basicamente é uma perturbação mental, não é? Que tem vários níveis também de gravidade, não é? É classificado dependendo dos níveis. Então, temos humor deprimido durante quase todo o dia, a maior parte do dia, temos ainda como critérios também a tristeza, a perda ou aumento de peso sem nenhuma dieta associada, temos as Uhum. dificuldades no sono, dificuldades e alterações nas funções executivas, portanto, as pessoas começam também a ter alterações ao nível da memória, do raciocínio, temos também os sentimentos de desvalia, de culpa, de desvalorização. Temos também aqui a desmotivação, o cansaço, algumas crises de choro também, não é? Aqui alguma apatia por vezes, distanciamento, diminuição do desejo sexual e também aqui eu acho que o mais extremo são aqui os pensamentos acerca da morte e também os pensamentos suicidas, não é? E em determinados casos leva-se mesmo ao extremo disto acontecer. Então, nós devemos estar atentos a tudo isto. Ah, Uhum. e se isto estiver, portanto, presente durante pelo menos 2 semanas, já é aqui um indicador, não é? E temos aqui critérios que, de facto, realmente podem levar aqui a um quadro de depressão e a um diagnóstico de depressão. E eu acho Uhum. que é isso que nós temos que ter a estar atentos. É claro que isto não é chapa 5, mas nós devemos ter atenção mesmo aos próprios sintomas ou a quem nos rodeia, não é? Porque muitas vezes nós não percebemos que as pessoas estão mal. E depois às vezes Exato. acontece assim uma desgraça e, mas ela sorria tanto, aquela pessoa era tão enérgica, ou ninguém diria que ela tinha problemas, mas a verdade é que as pessoas vão dando alguns sinais, não é? E nós devemos estar atentos a eles, porque a verdade é que qualquer pessoa pode desenvolver depressão, desde as crianças aos mais idosos, qualquer pessoa pode ter depressão. No caso, por exemplo, das crianças e dos adolescentes, talvez aqui existam algumas ligeiras alterações em termos de sintomas, não é? Em vez de, por exemplo, o humor ser tão deprimido, acaba por ser mais irritável. Há Uhum. uma irritabilidade maior nas Associado. crianças e nos adolescentes. Mas é importante nós estarmos atentos a isto. Depois também há aqui outra situação, é que nem tudo é depressão e nem depressão e ansiedade, né, que se fala agora muito. Nem tudo é depressão e nem tudo é ansiedade. E nós também devemos, e agora aqui um bocadinho mais para profissionais de saúde que também nos estejam a ouvir, nós devemos estar atentos a possíveis diagnósticos, não é? E aqui a diagnósticos incorretos.
Porque assim, eu sou defensora de diagnósticos, acho que a pessoa não deve ser vista como um diagnóstico. Exatamente, exatamente, A pessoa exatamente. é muito mais do que isso, O diagnóstico, não é? Mas efetivamente pode haver alguma situação, e é importante que as pessoas também saibam o que é que têm, às vezes até mesmo para perceberem, que aquilo que têm e aquilo que sentem tem um nome. uhum, uhum, uhum. Eu E até tenho para tu muitos pacientes conseguir, que precisam disso. então, para conseguires dissociar um bocadinho a pessoa do da doença, por assim dizer. Agora, tu, por exemplo, tu há bocadinho estavas a usar o exemplo da gripe. Tu não dizes eu sou gripada, tu dizes eu estou Eu gripada, eu estou. estou com gripe. Ou seja, eu estou com depressão, mas eu não sou depressiva. Ou seja, não é uma simbiose, não é tipo eu sou o meu diagnóstico, não é isso. Ok, eu tenho um diagnóstico disto, mas já está, o diagnóstico é uma coisa que é eu estou assim. Não quer dizer que eu sou assim, não faz parte da minha identidade, não faz parte de quem eu sou. E isso aí de dar o nome, lá está, é o que estás a dizer. Diagnóstico, eu acho que aqui serve mais como utilidade para tu saber exatamente o que é que tu tens e para tu conseguires estudar sobre o assunto, não Trabalhar é? com isso e intervir Exatamente, nisso. exatamente, exatamente. Aqui a Milena até estava aqui a dizer, não percebi, ser vista como diagnóstico, que estavas a explicar, se podes continuar a explicar aqui esta questão da pessoa ser vista como diagnóstico ou não. Sim, ou seja, a pessoa não é um diagnóstico em si, a pessoa não tem à frente uma pessoa que só é depressão. Não é? Uhum, Está uhum, com depressão, é isso que tu estás a dizer, ou seja, até eu tenho aqui alguma relutância quando as pessoas dizem, eu sou depressiva, eu sou ansiosa. Calma, gente, não é? Porque aqui as palavras também têm muito poder, não é? Se nós começamos a acreditar muito que nós somos depressivos, ansiosos, isso às vezes até pode surgir aqui quase como um mecanismo de autossabotagem. Então, todos os meus comportamentos são justificados por um diagnóstico. uhum. Não é Isso. bem assim, não é? Portanto, a pessoa, quando eu digo é importante um diagnóstico, é porque às vezes as pessoas sentem-se de uma forma ou pensam de uma forma, e não percebem porque é que agem de determinada maneira, pensam de determinada maneira, e isso tem a ver com os sintomas, não é? De uma perturbação, de uma patologia, não é? Que tem um nome. E quando a pessoa acha, ok, isto que eu tenho então é derivado a isto, é por causa disto que eu me comporto e que eu penso assim, ok, então faz mais sentido para mim. Então vamos trabalhar nesse sentido, vamos definir um plano de intervenção Exatamente, para exatamente. atuar sobre isso. E não necessariamente, ok, tenho um diagnóstico, pronto, tenho um diagnóstico. Então eu Uhum, sou assim e está tudo bem porque eu sou assim e tenho um diagnóstico desta forma. Não, é uhum, tentar melhorar aquilo que não está a ser conseguido. E uhum, muitas uhum. vezes isso tem que ter um plano de intervenção até em equipa multidisciplinar. Sim, sim, sim. Que aqui também é outra questão que surge muito, e até nem lembro se nós colocámos aqui no nosso, se calhar aqui na parte de como sair da depressão e entrar aqui na equipa multidisciplinar, que muitas vezes é preciso agregar aqui a questão da psicologia e psiquiatria, ou seja, trabalhar aqui em conjunto, porque, e desmistificando aqui um pouco esta questão também que existe muito este tabu ainda com a questão da medicação, não é? Que as pessoas têm esta questão se eu começar a tomar medicação, vou ficar viciado nisso para sempre. Não, tu quando estás com uma dor de cabeça derivada da gripe, tu tomas um C-gripe e não quer dizer que tu vais ficar viciado num C-gripe para sempre. Claro que aqui a farmacologia utilizada nas questões da saúde mental são diferentes, tem químicos diferentes e whatever, mas aqui é muito mais esta questão de nós também educarmos as pessoas neste sentido, que não é porque tu vais tomar durante uma determinada fase na tua vida para estabilizar exatamente os sintomas da doença, os sintomas da perturbação que estás a ter naquele momento, tu vais ficar viciado nisso para sempre. E também é importante aqui desmistificar que não tem problema nenhum e que faz parte de um protocolo de intervenção se justificar, se for necessário, porque nem todas Sim, as pessoas que têm exato. uma perturbação mental precisam aqui da medicação, mas pode ser preciso e não tem mal nenhum com isso. Exato, até porque assim, a parte do fármaco, o que é que faz? Intervém a nível também dos químicos, dos neurotransmissores, não é? Mas vai tratar sintomas, não vai tratar a causa. Então a psicologia vai tentar encontrar a causa e intervir nisso. Mas por vezes Uhum, é mesmo necessário a parte da farmacologia. Até porquê? Porque uma pessoa, por exemplo, com depressão, muitas das vezes não tem a disponibilidade, não é? Não está capaz de fazer um processo terapêutico sem a ajuda da medicação, uhum, não está uhum. disponível para o outro, porque simplesmente não consegue estar disponível para ouvir aquilo que precisa e fazer aqui pequenas reflexões, não é? Para depois, obviamente, introduzir como mudança.
E então, fármacos vêm aqui um bocadinho neste sentido de atuarem aqui ao nível dos neurotransmissores também e a nível de químico, para depois os psicólogos, obviamente, fazerem aqui um trabalho de intervenção mais completo, não é? Mas, ou seja, é importante ter aqui atenção aos sinais de alerta, né, e aos sintomas que também são característicos de sintomas depressivos, mas uma coisa que eu também quero chamar a atenção é que nem todos os sintomas que nos parecem ser depressivos são de patologia da depressão. Por Uhum. exemplo, nós sabemos também que a disfunção ao nível da tiroide, especialmente o hipotiroidismo, tem sintomas muito semelhantes aos da depressão. Então é hiper mega importante, antes de falarmos de qualquer perturbação ao nível psicológico, não é? E psiquiátrico, nós temos que fazer um despiste orgânico. Temos que fazer análises, temos que fazer exames para perceber que se existe alguma coisa a condicionar, não é? Porque muitas das vezes as pessoas podem ter, por exemplo, valores alterados de outra situação qualquer, neste caso, por exemplo, vamos falar do hipotiroidismo, que também dá sonolência, a pessoa engorda, portanto lá está as alterações no apetite, não é? Isola-se mais, fica mais no recanto dela, e isto são sintomas também de depressão. Mas tem que se perceber se realmente deriva de uma patologia, não é? Da perturbação mental, ou se realmente deriva aqui de outra situação mais orgânica e que está aqui a induzir-nos a um diagnóstico errado. Portanto, antes de nós falarmos de qualquer diagnóstico psicológico, não é? Ou psiquiátrico, nós temos que estar atentos e perceber se existem aqui outros fatores que possam estar a condicionar este diagnóstico previamente, não é? E foi Nomeadamente muito as engraçado, médicas gerais. exatamente, foi muito engraçado tu dar esse exemplo agora, porque eu comecei a acompanhar uma adolescente há cerca de um mês e há cerca de 2 semanas a mãe dela disse-me que ela foi fazer análise e realmente foi diagnosticada com hipertiroidismo. E vai começar a receber um tratamento nesse sentido. E ela veio, né, com exatamente com esta queixa de humor deprimido, de estar mais para baixo relativamente a coisas da escola, ou seja, Uhum. existe ali alguma coisa médica, não só emocional, mas outras questões ali por trás. Por isso é muito pertinente tu falar sobre isso. Que podem condicionar. Então, eu acho que é muito importante, não só nós, como profissionais de saúde, mas também que outras pessoas tenham esse conhecimento, porque isto precisa de ser despistado. Agora vou passar aqui um bocadinho e dar aqui o exemplo, por exemplo, em avaliações psicológicas nas escolas aos miúdos. Uhum. Nós primeiro precisamos de saber se eles veem bem, se eles ouvem bem, para saber se isto não está a condicionar outras situações, não é? Então isto tem que ser tudo despistado primeiro, antes de nós de falarmos, sei lá, de déficit de atenção. Nós temos sempre que partir aqui primeiro da parte orgânica e fisiológica para saber se está tudo ok, e só depois então passar para a outra etapa, que é a parte psicológica, emocional e também psiquiátrica, não é? Então eu acho que esta parte aqui tem que ser muito despistada antes de falarmos logo Interpretação. em depressão. Uhum. E tu Aqui quer. eu posso dar aqui também o exemplo de uma jovem que eu comecei a acompanhar há pouco tempo e ela veio mais ou menos quase como uma indicação de depressão, mas no entanto tem-se vindo a apurar ou a suspeitar que há a possibilidade de ser aqui uma perturbação ao nível da personalidade borderline. Ok. Portanto, depois nós temos aqui diferentes coisas, e especialmente há aqui patologias, e agora estamos aqui a falar muito de diagnósticos, mas eu acho que isto também é importante. Há aqui patologias e há perturbações e há diagnósticos que são difíceis de identificar pelos sintomas e às vezes pelas idades e por todos os outros fatores, não é? Então eu acho que é importante nós termos aqui consideração sobre isto e responsabilidade também nos diagnósticos que se fazem, porque lá está, não é tudo agora depressão, não é tudo ansiedade, é importante termos aqui também um meio termo, né, O equilibrar isto. objetivo não é vocês estarem aqui com papel e caneta. Eu sinto isto, eu sinto isto, eu sinto aquilo, tu tens pressão. Não é esse o objetivo, tá? É alertar para isto, não é serem daqui Exatamente. com um checklist já tipo check. Uhum. Exato. E olha, nós também falámos isto um bocadinho, eu acho que é importante perceber também que a depressão é multifatorial, não é? Nós falávamos disto no outro dia, portanto, a depressão pode ser desencadeada por vários fatores, a nível da genética, a nível ambiental, de situações que sejam mais complicadas de gerir, eventos traumáticos, enfim, há assim uma panóplia de situações que podem desencadear aqui sintomas depressivos. Mas é importante também perceber que, e eu falava também contigo da outra vez sobre isto, que é
A epigenética, e embora eu não tenha muito conhecimento sobre isso, a epigenética diz-nos que, embora, por exemplo, possa haver aqui uma parte genética, não é? A componente aqui dos genes no próprio organismo, no próprio ADN, por exemplo, pessoas que tenham tendência para depressão ou tendências depressivas, não quer dizer que isso se vá manifestar. Então, o que a epigenética nos diz é que o ambiente onde nós estamos inseridos pode desencadear e pode, de alguma forma, fazer. Também. Não sei se é potenciar a palavra de. Sim, todas estas questões. Portanto, o ambiente onde nós estamos pode ou não desencadear aqui a ativação destes genes em nós. Porque nós Uhum. sabemos, e há estudos nesse sentido, por exemplo, há pessoas que têm na parte genética informação cancerígena, não é? Mas que nunca chegam de modo algum a desenvolver essa doença, não é? Na vida delas. Porquê? Se existe uma componente genética nesse sentido. Então, Uhum. muitas das vezes o próprio ambiente, e é claro que isto depois não é só o ambiente, é a forma como nós também vemos as coisas, não é? Como é que nós nos trabalhamos, qual é que é o nosso autoconhecimento. Lá está, Uhum. multifatorial, não vamos agora só aqui apontar uma coisinha, Não é só uma coisa, né? É um conjunto de é um coisas. conjunto. Ah, Ah, e eu acho que isso é importante também esclarecer. Portanto, onde nós estamos é muito importante também para o desenvolvimento de certas doenças ou não. uhum. Eu acho que é importante as pessoas aqui que se calhar que nos estão a ver, não é? Que estão a assistir, pensarem um bocadinho sobre elas, em, sei lá, em doenças, em dores que já possam ter tido e perceberem, ok, então e o ambiente onde eu estou, ou onde eu já estive, o que é que eu acho sobre isso, não é? Eram pessoas que me ajudavam, eram pessoas que me incentivavam a fazer mais e melhor, eram pessoas que tinham um Uhum. discurso destrutivo, que me mandavam abaixo, que feriam também a minha autoestima, a minha autoconfiança. Que tipo de pessoas é que eu tenho ao meu lado, não é? Uhum. Exatamente, exatamente. Eu acho que Até é porque. importante também fazer essa reflexão. Uhum, uhum, totalmente. Olha, não sei se tu queres aqui, só voltando aqui um bocadinho atrás, se há mais algum sinal de alerta que tu queres aqui reforçar daquilo que disseste há bocadinho, além aqui dos pontos que estiveste aqui a falar sobre o DSM, alguma coisa que as pessoas tipo, saiam daqui, ok, atentas a alguma coisa que possam estar a sentir ou que possam estar a vivenciar neste momento, que ok, se calhar eu preciso estar mais atenta a isto aqui. Não sei se queres reforçar alguma coisa. Olha, eu acho que a pessoa tem que perceber, dentro daquilo que era a rotina dela, há alguma coisa que tenha alterado significativamente, ou seja, interesses que a pessoa tenha e deixa de ter, muitas dores de cabeça, ou seja, aquela parte mais psicossomática, não é? A pessoa começa a se isolar muito mais, o humor também começa a ficar mais deprimido ou mais irritável. Eu acho que Ok. tudo o que depois acaba por sair fora daquilo que era a rotina da pessoa é um sinal de alerta. A pessoa sentir-se esgotada, não querer falar com ninguém, perder o interesse, chorar. Portanto, isso recorrentemente, não estamos a falar de uma situação de um único dia, malta. Exatamente, Portanto, exatamente. isto tem que haver aqui Nós, um período recorrente. grande diferença entre depressão e tristeza. Tristeza é uma Exatamente. emoção que todos nós sentimos, ok? Depressão já é uma coisa prolongada e que envolve aqui outras questões. Isto são só aqueles sinais de alerta, aqueles red flags, ok, isto já está assim há muito tempo. Imagina, falando em casos práticos, tu estás triste por causa de uma situação, ok, tudo bem, que é normal, todos nós temos as nossas fases piores, mas já começas a chegar àquela fase se calhar não tens vontade nenhuma de te levantar da cama e já ficas na cama e começas a faltar ao trabalho, começas a desmarcar compromissos, começas a deixar de ter vontade de falar com as pessoas que tu, tipo, que tu tinhas sempre vontade de falar, perdes interesse nas atividades que te dão prazer, não tens vontade de comer, ou então comes excessivamente, ou seja, sinais de alerta, não é? Estou assim, tenho depressão, não é isso, são coisas que podemos estar a começar Não a estar sei atentos. Pode apenas. ser sinal de pedir ajuda. E atenção, tu não precisas chegar a um estado, ter um diagnóstico de depressão para pedir ajuda. Podes estar a passar por um momento em que está difícil gerir realmente aqui a emoção que leva depois aqui a uma depressão, né? Que é mais a emoção da tristeza que está na Sim, base, mas que pode ser um sinal de alerta de ok, deixa-me lá ver o que é que se passa aqui, ok? Fases são fases, mas é uma questão de estarmos aqui mais sensíveis até que ponto é que eu consigo superar isto sozinho, consigo superar isto sozinha, tenho autonomia para ultrapassar esta fase sozinha. sim, porque há pessoas que conseguem perceber um bocadinho aquilo que nós falávamos no início, não é?
Ok, o Uhum. meu corpo deu um sinal, então eu já sei que é suposto eu fazer aqui alguma coisa diferente, é para não continuar com alguma coisa. Então a Exatamente. pessoa estar atenta, a pessoa tem que estar atenta e tem que pedir ajuda quando acha que também não consegue gerir, não é? E eu acho que agir precocemente acaba por ser também o melhor prognóstico, não é? Porque não deixa as coisas evoluírem. E assim, para se procurar ajuda psicológica, não necessariamente tem que haver um problema, e eu acho que aqui no digital nós também temos desmistificado muito isso, não é? O Uhum. autoconhecimento também serve para isso, não é? Nós podemos procurar ajuda profissional para também nos conhecermos um bocadinho melhor, ter outras perspectivas, como é que nós podemos melhorar determinados aspectos. Não tem que haver uma patologia associada ou um problema associado nesse Nesse- sentido. Então, eu acho que é importante também Construir isso. darmos um bocadinho isto. Sim, 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 sim. Ok. Então, já começámos aqui a falar sobre as causas, não foi? Entretanto, já tiveste aqui a falar um bocadinho sobre as causas. Queria só, se calhar tive aqui uma pergunta que surgiu, que Uhum. acredito que já tínhamos respondido, que é quais são os principais sinais de alerta. Acabamos de responder esta questão. Sim, Ok, também não sei se responder. Também já conseguimos responder um bocadinho a esta, né? Como saber quando procurar ajuda. São sim, exatamente como começam aqui a surgir estes sinais de alerta, não é? alerta. Obviamente, quando as coisas se agravam mais, aí é tipo urgente a ajuda, não é? Quando já estamos aqui a falar de situações de pensamentos, sei lá, recorrentes acerca da morte, pronto, quando a pessoa já está num estado mais grave, e atenção que às vezes isto aqui, e o ignorar estes sinais e estes sintomas e deixar isto seguir sem ajuda, às vezes leva a internamentos e hospitalizações, já para não falar noutras situações que são completamente irreversíveis, sem necessidade, porque as pessoas acham. Eu acho que aqui também é importante perceber que quando as pessoas pensam, não é, no suicídio, a pessoa, na verdade, quer alterar alguma coisa dentro dela, ou alguma situação, algum medo que a pessoa acha que não vai conseguir fazer e acaba por cometer aqui hum, uma asneira grande, não é? Portanto, Exatamente, existe exatamente, ajuda, não é? Isto aqui em situações mais graves. exatamente. A pessoa, no fundo, ela não quer morrer, ela simplesmente Claro quer que não. resolver uma coisa que ela não está a Uma conseguir. dor, um trauma, uma situação e que não Uhum, consegue, não é? E pensa que não consegue. exatamente, exatamente isso. Deixa-me Olha, só ver e aqui. aqui falávamos há pouquinho e ainda sobre aqui a parte dos sinais e cansaço. Agora também ouve-se muito falar do burnout, não é? Nomeadamente Uhum, ligado à parte laboral. uhum. Isso no nosso DSM não está, não consta, não é? Ainda Então, não. não. Então, Ainda não, esperemos que sim, não é? acho Não, não consigo. que é no outro, no CID 10 é que já está lá como síndrome, mas acho que no DSM-5 não, acho que não estou aqui a cometer nenhuma Não está certo, está. aplicação. Mas também são sintomas muito de depressão, né? O burnout, se nós formos ver quais são os sintomas inerentes a isso, é muito os sintomas da depressão, só que Uhum, mais ligado à parte laboral, não é? uhum, exatamente isso. É bom que tu estás a acompanhar as perguntas porque eu Sim, não não, estou a está à vontade. conseguir. Isso é dinâmico, isso é dinâmico. Outra pergunta. Também, quer dizer, respondemos mais ou menos a esta, até podemos reforçar aqui. Nós falamos, porque já falámos aqui um pouco sobre as causas, não é? Que de uma forma geral pode levar à depressão, que é outra pergunta que está aqui. Falámos aqui um pouco das questões da genética, que estavas aqui a falar muito bem, não sou ideal para falar sobre essas partes mais biológicas e mais genéticas, mas estavas aqui a falar muito bem, e da questão também do ambiente, que pode realmente também ser aqui um potenciador aqui, tanto de questões genéticas como ele por si só ser um potenciador. E também falar aqui que há situações específicas na nossa vida que se nós não conseguimos gerir a emoção que aquela emoção nos causa, a emoção que aquela situação nos causa, quero dizer, pode realmente levar aqui a uma depressão, seja aqui uma questão de luto, seja aqui uma questão de uma perda, de uma mudança muito brusca na nossa vida que nós não conseguimos gerir. Ou seja, existem aqui também momentos, não é só, estávamos a falar aqui da genética, da epigenética e tudo mais, existem também aqui situações na nossa vida, questões laborais, ou seja, existem aqui situações também que se não forem bem geridas ali no momento que podem levar realmente a uma depressão, Sim, não é? sim, sim. E é importante as pessoas terem muito essa consciência de que não são, lá está, é multifatorial e determinadas coisas efetivamente podem fazer com que se evolua aqui para questões e para um diagnóstico de depressão.
e coisas mais simples do dia a dia, não é? Um problema, uma situação no trabalho, a pessoa não gostar do trabalho que desempenha, a perda de alguém, não é? Ou a perda, se calhar, às vezes nem é física, uma amizade que acabou, um relacionamento que acabou. Nós Exatamente. também consideramos isso luto, não é? Porque é uma perda, acaba sempre por ser uma perda, então é preciso também fazer aqui um bocadinho essa gestão emocional. Portanto, a Uhum. depressão também acaba por ser hum, algo que pode derivar de situações diárias, não é? Da parte do cotidiano. Mas geralmente a depressão também está sempre muito associada ao passado, não é? Porque Uhum. as pessoas também acabam sempre por, se calhar, negligenciar-se um bocadinho, e eu acho que lá está, eu acho que vamos sempre bater aqui ao autoconhecimento. Sim. Tudo começa com autoconhecimento. Sim. A pessoa deve ter mesmo atenção à forma como também se nutre, não é? E nutrir não só em termos de, sei lá, de alimentação em si, mas também como se nutre em termos daquilo que vê, daquilo que lê, de quem fala, em que ambiente está, não é? Em que ambiente também se expõe. Portanto, eu acho que tudo isso acaba por também ahm, desfazer ou não aqui alguns comportamentos mais depressivos. Mas há Uhum. situações em si que podem levar aqui a uma compactação, digamos, de sintomas depressivos que podem levar à depressão. E se a Uhum. pessoa sabe isso e se já deu conta, é agir precocemente. E neste Exatamente. caso, assim, se calhar nem é necessário a tal farmacologia, não é? A parte da psiquiatria. Porque se Uhum. apanharmos ainda ao caso, ah, ainda no início, não é? Se calhar não há necessidade, porque não há uma depressão moderada nem Diagnosticar. grave, é uma depressão mais ligeira. E então Uhum. acaba por ter um melhor prognóstico e o modelo de intervenção e o plano de intervenção, se calhar acaba por ser ah, melhor ou mais. ah, não é mais eficaz, porque não é eficácia, mas ou seja, acaba por ter um melhor prognóstico e ser se calhar um bocadinho mais Ainda fácil pode de considerar solução. mesmo a uma questão médica. Uma pessoa que tem uma dor de estômago, que está ali há uma semana e vai logo ao médico, é melhor do que uma pessoa que está com uma dor de estômago há 3 meses e diz que a vida está muito corrida para ir ao médico e só vai quando acorda de madrugada e não consegue mais aguentar a dor. E vai o quê? Vai para as urgências. Quando se calhar essa dor, quando tivesse ali no início, para uma semana com uma dor no estômago, não estou a perceber muito bem o que é, deixa-me lá ir ao médico ver o que é, apanhas muito mais no início, é muito mais fácil de tu intervir naquilo. Então, é a mesma coisa, quanto mais cedo tu, opá, estou aqui a ver, já não estou aqui a conseguir regular muito bem a situação, se alguma coisa se passa, deixa-me lá ir ao psicólogo, deixa-me lá ir aqui ao psiquiatra para ver se pode haver aqui alguma questão, deixa-me lá fazer aqui algumas análises, não é? Que a minha mãe está, que ela é farmacêutica e trabalha aqui muito com esta questão da nutrição funcional e até também com a questão emocional e que disse aqui que falta determinados nutrientes podem levar à depressão Exato. e aqui fazer este despiste, deixa-me lá caçar tudo. Estou a ver que alguma coisa não está bem comigo, deixa-me lá caçar tudo para ver o que é que se passa aqui. Já estão aqui as red flags, deixa-me lá ver o que é que se passa aqui. E o que estavas a falar é muito interessante, até pegando numa coisa que falámos no início, esta questão da conexão. Não é que a depressão é uma ausência de conexão, ausência de conexão com os teus sonhos, que muitas vezes eu vejo pessoas que até podem não ter um diagnóstico de depressão, mas que chegam à idade adulta totalmente perdidas, não sei o que é que eu estou aqui a fazer, um trabalho que não gosto, os meus relacionamentos estão mal, eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer, mais vale eu acabar com a minha vida porque não se. Ou seja, estas questões, e que muitas vezes, lá está, tu vais ao passado ver e foi uma desconexão contínua, onde tu acabaste por te colocar dentro de uma caixinha durante a tua vida toda, chegas à tua vida adulta e estás totalmente perdido o que é que estás a fazer e dá-te um clique, ok, quem é que eu sou? O que é que eu estou aqui a fazer? Por que é que eu estou neste relacionamento que eu não gosto? Porquê que eu estou a aceitar tanta coisa na minha vida que não é compatível com os meus valores? Porquê que eu estou num trabalho que eu me sinto mal e que isto está constantemente a deitar-me abaixo? E lá está. E tu chegas a um momento em que estás totalmente desconectado e totalmente desconectada, porque é uma sequência de desconexões de ti próprio, sequência de desconexões dos teus valores, sequência de desconexões dos teus sonhos, dos teus objetivos. E aqui eu gosto muito de trabalhar nesta questão de, ok, vamos nos reconectar. Quem é que és tu? O que é que tu gostas, o que é que tu queres, quais são os teus valores, o que é que tu queres realmente nos teus relacionamentos, quais são os teus sonhos, quais são os teus objetivos. Claro que até
Muito disto não é um processo que é fácil, porque lá está, existem aqui outras questões por trás, e é aí que entra aquela questão da medicação que estavas a falar, e Uhum. juntando a questão da medicação Claro. para Uhum. diminuir os sintomas e o facto da pessoa não conseguir entrar em ação, ok? Porque biologicamente não está a conseguir precisar de alguma questão química para ajudar a diminuir os sintomas. À medida que tu diminuis os sintomas da depressão, tu consegues entrar mais em ação, não é? A tal ativação fisiológica, ok? Reconectar, não é? Sim, eu vou estabelecendo determinados objetivos. Ok, eu quero fazer exercício físico. Esta semana eu vou fazer um dia. Ou seja, tu, ao mesmo tempo que vais diminuindo a sintomatologia, vais entrando em ação, vais conectando mais com aquilo que tu queres, conectando mais com as pessoas, com os teus valores, com as atividades que te fazem sentido, e acaba por ser aqui um protocolo de intervenção interessante, não É é? muito grande, não é? Uhum, exatamente, exatamente. Aliás, eu acho que agora tu acabaste por resumir muito. Eu acho que é isso. A depressão acaba por advir por uma grande desconexão, não é? Que às vezes são sequências de desconexões, outras vezes é assim uma desconexão muito, muito forte, não é? Ou porque a Uhum, pessoa se anulou para caber na vida de outra, ou porque durante a sua vida teve que, lá está, para ser aprovado por outras pessoas, ou para se encaixar em expectativas de outras pessoas, para ser alguém que ela não é uhum, tem um preço a pagar. E a exato. doença entra aí. Lá está, é o propósito da doença. A doença entra para nos dizer: olha, calma, para lá, Uhum. não é? O que é que tu andas a Olha, fazer? Sai lá do exatamente. piloto automático, olha Exatamente. lá para dentro. Quem Uhum. é que tu és? Que valores é que tu tens? O que é que tu sentes? Para onde é que tu queres ir? E esta introspecção é fundamental e muitas das vezes só surge com o processo de doença, porque de outra forma a pessoa estica ou até mais não. Exatamente. Olha, tu gostas agora que é exatamente o propósito da doença, o propósito da depressão é exatamente alertar-te para coisas que tu não estavas alerta antes. Ou seja, que tem ali olhar com este, até é trabalhar aqui, que tu tenhas falado, a forma como nós olhamos para isto. Não olhar como uma forma negativa, mas que informação é que isto nos está a dar? Que Uhum. informação, que informação é que as emoções que eu estou a sentir me estão a transmitir? É porque alguma coisa não está bem. Não, não é que não esteja bem em mim, alguma coisa não está bem à minha volta, alguma coisa não está bem nas minhas escolhas, alguma coisa não está bem nas minhas decisões. O que é que eu preciso de mudar aqui? O que é que eu preciso de começar a mexer? Realmente para me sentir plena, para me sentir bem, para me sentir conectado, para me sentir conectada com os meus valores, com os meus sonhos, com os meus objetivos, com as minhas pessoas. O que é que eu preciso de mudar? Que se calhar é uma reflexão que se não houver este momento de parar, A pessoa não ok? faz. Não é? Eu até me lembrei agora do título do livro do Luís Fernandes, que é O pior que me aconteceu é o melhor que me aconteceu. E às vezes este estado em que nós recebemos um Uhum. diagnóstico e que nós damos conta, ok, estou no fundo do poço, não sei para onde é que eu vou, deixa-me pedir ajuda. Parece o pior que te aconteceu, às vezes é o melhor que te aconteceu, porque é nesse momento que tu dás uma reviravolta, porque realmente começas ali uma intervenção com o apoio de profissionais, tu começas a mexer as coisas na tua vida de forma a que estejas mais conectado com aquilo que tu queres, com os teus valores e com aquilo que tu queres viver, e é aí que acontece o clique, ou seja, aqui se calhar mudar até um pouco o olhar e a forma como olhamos para a depressão, não como uma coisa má, negativa, mas como, ok, qual é o propósito disto para a minha vida? Que informação é que isto me pode dar? Tudo na nossa vida tem um objetivo, não é? Até aquilo que nós às vezes achamos que não é bom. Uhum. Por exemplo, mesmo a nível, e tu com certeza também sabes muito sobre isso, que muitas pessoas que inspiram outras tiveram problemas graves na vida delas, não é? E fizeram disso um motor de arranque, uma engrenagem para algo melhor. E às vezes a pessoa precisa um bocadinho de estar no poço para refletir sobre ela, não é? E perceber, ok, mas o que é que eu quero para mim? O que é que eu quero para a minha vida? Que potencialidades é que eu tenho? E isto com ajuda profissional é obviamente muito mais fácil, não é? Porque a pessoa começa a ter outro tipo de perspectivas, não é? Com a ajuda também das outras pessoas e pensa, epá, caramba, então eu se calhar posso fazer muito melhor, se calhar não gosto daquele emprego, vou sair de lá, vou fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, tenho estes Uhum. talentos que estão subaproveitados, eu vou aproveitar a meu favor, não é? E portanto, isto tudo eu acho que a pessoa é obrigada mesmo a parar pela doença, porque até lá ignorou e foi esticando, 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 até que a doença aparece e diz: olha, não mais. E depois dependendo também da gravidade da doença, não é? Exatamente, Então a exatamente. pessoa tem mesmo parar, deixar de estar em piloto automático, procurar também o significado da vida sem ser em exagero, ou seja, aqui o exagero acaba também por desconectar as pessoas, não é? Há aqui um equilíbrio e as pessoas precisam efetivamente perceber que
Se estão assim, é porque o corpo está mesmo a dizer: Exatamente. para e pensa, o que é que tu estás a fazer? O que é para mudar? Uhum. Vamos deixar de andar aqui nesta desconexão, vamos fazer uma coisa melhor, vamos arranjar um propósito, não é? Vamos perceber qual é que é o nosso propósito aqui. Tu tens Aham. um propósito, tens é que o descobrir, porque nós Exato. todos estamos aqui com um propósito, não é? E a depressão vem um bocadinho nesta desconexão, a pessoa provavelmente não está congruente com os seus valores. E depois eu acho que Uhum. é outra situação, que eu acho que é quase humanamente impossível, não sei, digam-me nos comentários, digam aí, reflete tu também comigo, que é muito difícil haver uma congruência entre aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e da forma como nós agimos. Eu acho que isto é mesmo muito, muito difícil, não é? Sermos congruentes nessas três valências. Ah, Ah, porque em determinadas situações, e sei lá, situações mais bruscas, digamos, sei lá, olha, numa discussão, vamos propor assim, numa discussão, nós vamos ter sempre tendência, até um bocadinho mais aqui a parte primitiva, de querer lutar, não é? A luta ou a fuga, queremos enfrentar, queremos responder, e vamos o quê? Vamos ter também esse comportamento de andar ao soco ou de andar em discussões? Não, não é? exato. Então é muito difícil a pessoa estar a discutir connosco e nós pensarmos, não, a pessoa está a discutir comigo porque isto, aquilo, aquilo outro, eu vou compreender, eu estou a sentir esta compreensão, esta empatia e vou agir nesse sentido. É muito difícil fazer isto sempre. Eu acho que isto é humanamente impossível, É impossível, não é? não é? Aquilo que nós às vezes podemos pensar uma coisa, tipo, agora apetecia-me ir àquela pessoa, mas calma, não posso, vou aqui moderar, vou aqui ponderar, vou agir aqui no sentido, não é? É muito difícil. Exatamente, exatamente. Com treino, não é? Treinando torna-se mais fácil, mas lá está. É biológico, não é? Do ser humano. Olha, eu tenho aqui também uma pergunta. Será que sempre há sintomas? Já vi casos em que uma pessoa aparentemente está bem e depois mata-se. Exato. Aliás, nós falámos disso um bocadinho no início, não é? Uhum, Geralmente existem sinais. uhum, O que a pessoa esconde, é assim, dependendo, é uma pessoa que está na vida dessa pessoa para perceber se existem sinais ou não, ou a pessoa lida com essa outra pessoa que aparentemente tem depressão e não tem tempo sequer para perceber que existem sinais. Geralmente as pessoas dão sinais. uhum, uhum. É aqueles Aqui, sinais que nós falámos também no início, né? Desconexão, o isolar-se mais, o ficar mais cansado. De vez em quando as pessoas até dizem aquelas frases: eu não estou aqui a fazer nada, eu só dou uhum, trabalho às outras pessoas. Isto é, uhum, é de terem uhum. atenção também a estas frases. As pessoas dão pequenos sinais, nós temos que estar aí atentos. Uhum. E até estamos aqui atentos a mudanças que acontecem na vida das pessoas, Uhum. e eu até falo por experiência própria, quando nos últimos meses tive muitas mudanças assim na minha vida, eu tinha amigos, mas estavam sempre: como é que estás? Estás bem? O que é que tens feito? Então, e vamos fazer aqui, ou seja, esta questão de tu sabes que a pessoa está a passar por uma fase mais complicada, sabes que a pessoa está a passar por uma mudança na vida dela, estar ali e perguntar como é que a pessoa está, precisa de alguma coisa, Estar não sei o quê. presente também. Exatamente, exatamente. Estarmos atentos e questionando se sabes que a pessoa está a passar por uma fase difícil, está a passar por uma mudança na vida dela. Então, também dar sempre este suporte e este apoio para irmos estando realmente atentos a estes sinais que podem aparecer, não é? E, Porque esta pergunta é curiosa porque lá está, muitas das vezes isto acontece, até são pessoas super alegres, super contentes, que ajudam muito o outro, que ouvem muito o outro, mas depois aquilo que dão aos outros parece ou que sentem que não recebem das outras pessoas, não é? uhum, Então é importante estarmos atentos a pequenos sinais, porque isto pode acontecer. uhum. E temos uma última pergunta aqui antes de continuarmos, temos tipo só mais 10 minutos, mas não sei como é que o tempo passou tão rápido, mas whatever, estamos aqui. É possível um paciente diagnosticar e tratar-se a si mesmo? Não. A não ser que a pessoa é assim, tenha muito conhecimento, seja um psicólogo, não é? Que de alguma forma já conheça aqui, mas não, Não, não. É assim, por muito psicólogo que seja, nós às vezes conseguimos diagnosticar muito bem o outro, mas a nós próprios. nós próprios não, não. Enquanto psicólogos, o que é que pode realmente ajudar? É nós sabermos mais, estudarmos para isto, não é? E conseguimos aqui realmente ver, Mais sensíveis a este tipo de informações. ok, já não me estou aqui a sentir muito bem, posso precisar de ajuda,
mas não como um autodiagnóstico. Da mesma forma que um médico também, quando sente uma dor em determinados sítios, se calhar já sabe o historial da sua família, já consegue, se calhar estou a começar a desenvolver sintomas disto, deixa-me lá aqui procurar ajuda, porque o médico Sim, não se vai identificar e tratar ele próprio e operar ele próprio é a mesma coisa claro. com bola ou com uma pessoa qualquer, ok? Eu estou aqui a ver que tenho sinais, estou aqui a ver que tenho alguns sintomas, ir a um psicólogo ou um psiquiatra para fazer o diagnóstico, ok? Diagnósticos não acontecem no Google, tem que ser um Exato. psicólogo ou um psiquiatra que a diagnosticar, fazer este diagnóstico e depois realmente fazer aqui uma intervenção com um profissional de saúde. Existem aqui pessoas que têm mais autoeficácia, que conseguem, se vou dizer aqui uma expressão assim bem leiga, de safar-se melhor sozinhas e têm aqui, ok, conhecem algumas ferramentas, nem todas as pessoas vão ao psicólogo, não, mas aqui já com uma depressão aqui mais avançada, sem intervenção do profissional, não é nada aconselhável. Pode ser aqui uma tristeza, se calhar aqui uma tristeza, emoção de tristeza aqui a precisar de ser gerida. Pessoa com uma boa autoeficácia até pode conseguir gerir sozinha, mas aqui com diagnóstico de depressão, não. Sim. E até, até pode de alguma forma haver uma melhoria, mas ou seja, aquilo vai despertar dali a mais tempo. Exatamente. Se calhar até com mais intensidade do que aquilo que era expectável, não é? Uhum, É uhum, logo agir, lá está, de imediato, quando a pessoa acha que já tem assim vários sinais, quando já não se sente bem. Não precisa de uhum, haver um diagnóstico de depressão, eu acho que é importante passarmos também essa mensagem, não é? Não têm que existir diagnósticos, às vezes são apenas sintomas, às vezes são apenas sinais. uhum, Mas para que as coisas não se agravem depois no futuro, não é? Despistar logo, fazer uma avaliação, uma intervenção também nesse sentido. uhum, Não temos que deixar as coisas arrastarem-se, agravarem nesse sentido. Aliás, até porque há aqui uma coisa, e eu fui pesquisar até uma frase que eu já não tinha bem presente na minha mente, mas que é: o que para mim é uma bomba, para ti pode ser uma faísca, não é? Ou seja, aqui a intensidade com que cada um perspectiva as coisas. Para mim, uhum, um problema pode ter uma intensidade, para outra pessoa aquilo pode não ser nada e a pessoa até resolve aquilo facilmente, mas para mim aquilo pode ter assim um grande impacto e pode-me custar a gerir aquilo e vice-versa. Portanto, nós não devemos desvalorizar o sofrimento de ninguém, mas se for o caso, encaminharmos ou nós próprios percebermos, ok, eu preciso de ajuda. uhum. E muitas das vezes isto custa a pessoa Uhum. aceitar que precisa de ajuda. Mas é melhor assim. Exatamente, exatamente. E até aqui temos aqui um comentário da Bárbara Madeira. Também é a tua família? É, Ok. As matérias aqui on fire, a dizer que às vezes um medicamento natural da depressão é o sol, vitamina D. Exatamente, que é exato, uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a questão dos hábitos, e hábitos que tu tenhas até que podem te ajudar a combater a depressão. Muito esta questão do exercício físico, de apanhar sol, de tu fazeres atividades que te dão prazer, de tu estás com pessoas que tu amas, tudo isso também ativa neurotransmissores, né? exatamente. De tudo. E é algo mais natural, não é? Aliás, Exatamente. até porque quando nós estamos, sei lá, doentes com uma gripe ou assim, o que é que nós fazemos? Isolamos-nos mais, ficamos no escuro, não queremos falar com ninguém, queremos ficar no nosso cantinho. Então nós temos que fazer aqui um bocadinho o contrário, não é? Começar com coisas simples, ir apanhar um sol, fazer uma caminhada, um exercício físico, Uhum, nutrir-nos da melhor forma possível através de conversas com pessoas, com leituras, uhum, da alimentação, não é? uhum. Tudo isto acaba por ser mais natural, mas que acaba também por ter um grande impacto, nas nossas melhorias, não é? Exatamente, exatamente. O básico. Às vezes nós desvalorizamos muito esta questão do básico, não é? Do comer, do dormir, porque às vezes esta questão. Claro que há pessoas que não dormem porque não conseguem, esta questão das insónias, mas muitas vezes até começando a questão da intervenção aqui por uma boa, não é higiene do sono, uma boa rotina, não é? Antes de tu ires dormir e tu conseguires aqui tratar desta questão de melhorar a tua qualidade de sono, já te ajuda depois na própria questão da intervenção na depressão. Porque aqui o básico, alimentação, exercício físico, dormir, estar com pessoas que te fazem bem, As seja nossas aquilo necessidades básicas mesmo, não é? necessidades básicas, o básico ali da pirâmide das necessidades, e tratando disso já é tipo um salto para conseguirmos aqui um boom na intervenção. E tem É aqui que é um muito comentário. rápido, não é? É que muito, agora lembrei-me aqui esta situação da pandemia, não é? Esta fase pandémica, eh, que também tem muito de si, aliás, nós falámos um bocadinho sobre isso, a pandemia também nos olhou, também nos obrigou a ficarmos todos fechados, a olharmos para dentro, e isso, oh meu Deus, também foi um problema.
Não é? Aham. Portanto, tudo o que nos impede de continuarmos na nossa vida de piloto automático, nos obriga a parar e olhar para dentro, meu Deus, que problema é? Uhum. E então aqui as artes também foram muito faladas, não é? A parte mais artística, de pintar, de ouvir música. Portanto, tudo isto, e dependendo, lá está, também do gosto das pessoas, dos interesses, há coisas com que nós, lá está, com o básico podemos fazer muita coisa e podemos começar por aí. E isso tem Uhum. impacto a nível emocional. Uhum. Então, eu acho que é importante as pessoas também terem esta consciência e agirem também nesse sentido. Não precisam de fazer coisas megalómanas, podemos começar às vezes pelo básico. Até mesmo para Uhum. lá está, para não chegar a doença, para não chegar a dor. Uhum. Uhum. Podemos Uhum. começar já hoje, agora. Não, Exatamente, exatamente. Tipo, sair desta podemos live e procurar ajuda. rir muito também faz falta. Faz. E ativa, tudo ativa neurotransmissores positivos, ok? Não é só por acaso. Queria aqui ler alguns comentários. Um da Paula Madeira, tua família está aqui on fire. Fez aqui um comentário super pertinente. O psicólogo devia fazer parte da nossa rotina, como ir ao dentista. É uma grande ajuda, concordo 1000%. Depois tem aqui outro comentário também gostaria, que é que associe mais a depressão, a desmotivação, não tanto a tristeza como é frequente fazer-se. Ok, mas a desmotivação vem aqui de uma insatisfação, não é? Ou seja, fala-se mais da tristeza por ser uma emoção mais primária, a desmotivação ser uma emoção que vem decorrente de alguma emoção primária que eu estou insatisfeita com alguma coisa triste, com alguma situação da minha vida, mas também totalmente. Até porque a desmotivação tanto pode ser uma causa como pode ser um efeito da depressão. Género, estou Exatamente. Sim. com depressão Temos devido que enquadrar isto, não podemos ver isto de forma isolada. Portanto, as coisas têm um contexto, para a. serem avaliadas, não é? Nesse sentido. Uhum. Mas totalmente, pode estar totalmente ligada aqui à questão da desmotivação. A pessoa que está com depressão está mais desmotivada para fazer as coisas, ou tu começas a ficar desmotivada no teu trabalho, desmotivada na tua vida, desmotivada nos teus relacionamentos, começa a ser ali uma coisa E prolongada, aqui um pode processo. levar a tal desconexão, a tal tristeza e insatisfação prolongada que pode gerar aqui um quadro de depressão. Uhum. Mais um comentário também, cuidar do intestino, que é o nosso segundo cérebro, que é onde eu produzi Exatamente. parte Sim. do nosso hormônio do bem-estar, Onde totalmente estão aqui. muitas das emoções aí, não é? Na parte da nossa barriguinha. Aham. Exatamente, ok. Tenho aqui mais uma pergunta. Os pensamentos de suicídio também fazem parte da depressão? Podem fazer porque existem outro tipo de perturbações que podem estar aqui associadas a Uhum. pensamentos de suicídio, ou seja, pode fazer, tem que ser analisado caso a caso. Tenho aqui mais uma pergunta também. Qual é a diferença entre um psicólogo, um psiquiatra e um terapeuta? Então, queres falar? Queres que eu fale? Então, o psicólogo aqui, qual é que é a grande diferença? O psicólogo não pode receitar, não é, medicação, o psiquiatra é médico, Uhum. e portanto muitas das vezes nós encaminhamos e há aqui e às vezes o psiquiatra também encaminha para a parte da psicologia nesse sentido em que precisa de haver aqui um acompanhamento psicológico e o psiquiatra acaba por ter aqui o papel também da parte farmacológica e nesse sentido trabalhamos aqui numa equipa multidisciplinar. O terapeuta não tem necessariamente, diz? Qualquer pessoa pode ser terapeuta. Não tem necessariamente que ser um psicólogo, portanto, qualquer pessoa pode ser terapeuta, os holísticos e tudo, não é? Portanto, um terapeuta, dependendo depois da formação do terapeuta, pode ser qualquer pessoa. Isso mesmo, isso mesmo. Ok, ok, ok. Temos aqui outra pergunta. Depressão bipolar e ou só depressão, qual é a pior? Eu acho que aqui não podemos falar qual é que é pior e qual é melhor, não é? São duas tipologias diferentes, ah, Exato. e, portanto, com um plano de intervenção diferente, pelos sintomas também que apresentam, se bem que alguns sintomas podem ser realmente similares, e lá está, e por isso é que nós falávamos também no início. É importante perceber e fazer um diagnóstico correto nesse sentido, para depois haver um plano de intervenção também mais eficaz e direcionado para aquilo que a pessoa tem, para o diagnóstico que tem. Aqui a importância de não te autodiagnosticares, porque às vezes estão-te a falhar coisas e tu pensas, ok, tens uma coisa, mas é outra coisa completamente diferente. E Exatamente. E mesmo depois aqui. para os profissionais de saúde é difícil arranjar um diagnóstico pelas várias situações que podem estar aqui a ter interferência, não é?
E por isso é que às vezes só se consegue ter um diagnóstico mais correto dali a X meses ou dali a X anos. Há muitos fatores também envolvidos, então é importante também que as pessoas compreendam isso. Uhum. E quero salvaguardar também aqui algo que a Kátia Nogueira disse, que todos os profissionais podem trabalhar em conjunto. Exatamente, estavas a dizer, o psicólogo trabalhando mais nas questões mais emocionais da causa, trabalhar mais aqui a questão da autoeficácia, de entrar em ação, de analisar valores e tudo mais, que o psicólogo mais com a questão da farmacologia e aqui outro tipo de terapeuta aqui de outras áreas que a pessoa valoriza, aqui mais da área, sei lá, terapeutas mais da área da nutrição, Sim, terapeutas mais da área da própria espiritualidade, sim, sim, reikis e sim, sim. terapias alternativas, e tudo trabalhando em conjunto, de Em acordo com a conjunto, necessidade da é tudo um pessoa, complemento, não é? Porque nós vai somos todos biopsicossociais, então não somos só dizer, uma área. Então, se nós pudermos agregar várias áreas, se a pessoa também tiver interesse nisso, não é? Da compultura, de artes, da parte nutricional, da parte também da espiritualidade, como tu acabaste de referir, aliás, um bocadinho disto que nós falámos, rege-se um bocadinho por isso, não é? sim. Ah, e então acaba aqui por ter um grande impacto e as pessoas precisam é de perceber que existem vários fatores, não é? Alguém aqui dizia não é preto no branco, é isto mesmo, portanto isto não é aqui uma coisa ascendente, não é? A vida não é algo ascendente, tem assim vários altos e baixos. E a pessoa Exatamente. precisa é de reconhecer, parar, deixar de estar em piloto automático, perceber qual é o que é o significado por trás das coisas e agir em função também disso. E não, Uhum, eu acho que não haver aqui uma autossabotagem, porque por vezes isso também pode acontecer, lá está, a pessoa cingir-se à própria doença. E a pessoa é muito mais do que isso. uhum, uhum, Muito mais totalmente. que qualquer dificuldade, doença, qualquer dor. Uhum, uhum. Deixei aqui com este comentário que é melhor ser acompanhado do que estar sozinho, exatamente. E agora, Patrícia, é assim, nós já passamos aqui uma hora, não sei se tens noção, esta live foi tão fluida, foi, Não tenho noção já, mesmo. já passou aqui uma hora, mas se calhar falar aqui um bocadinho, então, como se a pessoa se identifica com aquilo que falámos hoje, por onde é que ela pode começar, então, para sair deste estado, como é que ela, olha, não, podes responder primeiro e depois já respondemos aqui a esta questão que surgiu agora. Mas acho que também já tínhamos respondido. Gostava de saber se há possibilidade de vencer a depressão sem uso de fármacos. Sim, há, depende de cada caso. Em cada caso é um caso, cada pessoa tem necessidades diferentes, depende muito, muito, muito de cada caso. Aqui só com uma avaliação é que pode ser verificado se existe a necessidade ou não. Sim, porque também depende da classificação, não é? Porque lá já está, lá dissemos que efetivamente há coisas mais, aí há casos mais ligeiros e há outros que são mais graves, então depende disso, mas sim, é possível sem recorrer à parte farmacológica. Mas também a pessoa precisa então de se munir aqui de várias áreas, que nós aqui agora até dissemos algumas, nesse sentido. Portanto, existem aqui vários sinais em que a pessoa tem que estar alerta, não é? A pessoa ficar triste sem motivo aparente, a pessoa chorar, a pessoa isolar-se, a pessoa ficar extremamente cansada, ficar irritada, simples tarefas passam a ter aqui um desafio enorme de serem feitas. Portanto, Grande isto de forma recorrente no tempo, prolongada no tempo, não é um dia, não tem a ver com situações em que, por exemplo, existam causas que justifiquem isso, por exemplo, um luto, não é? À partida existe aqui um motivo que realmente acaba por ter estes sintomas aqui um bocadinho envolvidos. A descoberta, sei lá, de uma doença também acaba por ter aqui determinados sintomas envolvidos. O problema é quando isto aqui, dando aqui algum tempo, se isto continua, aí sim podemos assumir, de facto, pode estar aqui alguma patologia ao nível aqui de quadro depressivo. Mas, portanto, é importante ter atenção aqui a estes sinais e, para sair disto, recorrer à ajuda profissional adequada, não é? Neste caso já falámos na psicologia, na psiquiatria, quando necessário e dependendo também da avaliação que se faz. Recorrer aqui a vertentes holísticas se a pessoa também se sentir bem com isso e ter atenção, muita atenção ao ambiente onde nos inserimos. Muita atenção a isto, malta, ao ambiente onde nós nos inserimos. E que responsabilidade é que nós temos também nisso. Portanto, não são sempre só os outros, saber como é que nós podemos ter impacto nisso, não é? Nós responsabilizarmos de, ok, eu estou naquele ambiente, não me faz bem, eu tenho que sair. Eu costumo dizer, quem está mal muda-se.
Se Exatamente. eu E estou neste mal momento, naquele ambiente, 100%. as pessoas Uhum. lá estão bem, então sou eu que estou mal, sou eu que tenho que me mudar e vou-me mudar. Uhum. Agora, eu entro numa de as outras pessoas é que são isto, as pessoas fazem isto. Temos que ter aqui um bocadinho mais de responsabilidade e perceber, ok, o que é que nós andamos aqui a fazer? Eu quero mudar ou não quero mudar? E assumir também essa responsabilidade, assim como no processo terapêutico, não é? O psicólogo não vai lá, o psiquiatra não vai lá, resolve, tem um pozinho mágico e as coisas aparecem. As coisas não Aham. são, não é? É de 50 a 50, portanto, há uma equipa, eu costumo dizer, somos uma equipa, eu dou 50, tu dás 50 e vamos fazer isto Uhum. funcionar. Porque senão Uhum. não dá, eu não vou dar 100 e a pessoa vai dar zero. Isso é Isso. impossível, Uhum. não vai Exato. acontecer, não vai acontecer mudança nenhuma. Uhum. Uhum. Exatamente. Ai, mas então isso, autorresponsabilidade e pedir ajuda e estou deliciada e já agora estou um bocadinho porque aqui um comentário que já me deu ideia para outra live e os meus fusíveis já acenderam, que é uma coisa que realmente é muito, muito, muito importante, que é cá que se falar mais sobre a saúde mental dentro da comunidade africana e eu pronto, eu tenho muito conhecimento disto, que a depressão é vista como uma frescura, é vista como um drama, e eu, infelizmente, já ouvi de pessoas de África a dizer que depressão é doença dos brancos, e isso, tipo, não. Então, e o que eu vejo cada vez mais, também atendendo muito público de Angola, é que é uma coisa que precisa de ser desmistificada e também precisa de ser trazida para cima da mesa. E vou abordar este tema para falar numa outra live aqui sobre a saúde mental dentro da comunidade africana, que infelizmente há muitas pessoas dentro de caixinhas por não terem coragem de pedir ajuda, e isso é muito, muito importante. Pessoas, E tem pessoas que falam isso, não é? E que é preguiça e a pessoa não muda porque não quer, e na minha altura isto, aquilo e aquilo outro, ah, yeah. e pronto, ainda temos que fazer um trabalho nesse sentido. Acho que já está um bocadinho melhor, mas ainda tem que Sim, haver um trabalho grande nesse sentido. exatamente. E vamos aqui à última pergunta. E quando esse ambiente é a própria família que não dá para sair de casa? É mais complicado nesse sentido, não é? Mas por isso é que eu acho que é importante também o apoio psicológico, não é? Porque a pessoa tem um espaço de partilha onde se calhar consegue gerir algumas situações. Uhum. Isto Uhum. acontece muito infelizmente e isto deixa marcas profundas nas pessoas. Mas o Exato. acompanhamento psicológico neste sentido é tipo urgente. É Uhum. urgente. Uhum. Uhum. Exatamente. É Existem depois outras ajudas, não é? Outros esportes, outras figuras de referência que eu acho que é importante, porque muitas das vezes isto acontece. A própria família é tóxica e muitas das vezes acaba por ser a causadora deste tipo de perturbação, não é? infeliz. Mas a verdade é que existem outro tipo de referências e de ajudas que podem fazer aqui a diferença. E uma coisa que tu até falaste ao longo da live, que é irmos nos nutrir, não é? Irmos buscar oxigênio àquilo que nos faz bem, é uma coisa aqui. Muitas vezes, quando estou a acompanhar pessoas que o próprio ambiente de casa é o tal fator que leva muitas vezes aqui a Uhum. questões. Então, muitas vezes é importante onde é que tu te podes ir nutrir, sabendo que em casa te vão querer tirar oxigênio e te vão querer sugar energia. Onde é que tu te podes ir nutrir? Onde é que tu podes ir buscar este oxigênio, ou outras relações, ou outro tipo de ambiente? Como é que tu te podes munir de ferramentas que te vão ajudar a conseguir suportar este ambiente de uma forma um pouco mais leve, até eventualmente tu conseguires sair de casa, se for assim uma situação drástica, tu tens o teu próprio ambiente e tu fazes a tua própria vida, mas é tu realmente nutrires tudo o que tu podes fazer, tudo o que está no teu controle de fazer, porque não podes mudar as pessoas que estão dentro da tua casa, nós não podemos mudar ninguém, mas o que é que está no teu controle tu fazeres, para que tu possas munir e encher de oxigênio para que depois consigas suportar este ambiente de uma forma um pouco mais leve. Exatamente, até porque quando nós mudamos há um bocadinho aquele efeito dominó. Quando nós Aham. mudamos, existem mudanças também à nossa volta, por mais pequenas que sejam, não é? E isso pode ser positivo ou negativo para as outras pessoas. Fica aqui a questão. Exatamente. E aí eu tenho aqui dois comentários. Acompanhei uma senhora com depressão que tomou medicação durante mais de 5 anos e só melhorou quando o filho tóxico saiu de casa. Preciso tomar atitudes e mudar de ambiente. Família tóxica sair o mais rápido. Às vezes não basta nutrir fora porque às vezes retiram esse poder de escolher entre outras pessoas. Cada caso é um caso e às vezes é preciso mesmo, já vi mesmo este tipo de questões, não é que ok, então tu precisas aqui mesmo de sair de casa, é um ambiente tóxico, vamos fazer aqui um plano de ação, então para tu conseguires realmente sair, para tu conseguir, não é? Ganhar aqui a responsabilidade e sair. Cada caso é um Às caso. vezes é ter mesmo aqui uma ação, não é? Nesse sentido. Por isso é que Exatamente. eu falava aqui muito da importância do ambiente, não é? Porque o Uhum, ambiente pode ser muito construtivo e edificante ou não. Ou pode ser uhum, mesmo muito tóxico e destrutivo.
Exatamente. Isso faz muita diferença. Exatamente. Eu vou ler aqui outro comentário que concordo 1000%. Grande psicóloga Patrícia Madeira, excelente o seu parecer sobre o tema. É sempre uma honra enorme receber um pouco do seu vasto conhecimento. Força, colega. Orgulho. Não sei quem é que disse isto, mas agradeço. Não consegues ver? Ok, foi Oh, o Gil. Gil! Gil, tem um beijinho para ti, que saudades. Olha, eu amei esta live, não sei quanto a vocês, mas gostaram, tem muitos coraçõezinhos, para nós sabermos que vocês gostaram. Olha, Patrícia, foi um gosto enorme estar aqui contigo e sinto que não será só, não será a única live que faremos juntas. Gostei imenso da tua capacidade de comunicação e da forma como passas isto de uma forma tão clara às pessoas. Como lidar com tudo isso, Fernanda, minha querida? Procura ajuda. Às vezes as coisas estão tão baralhadas, tão confusas, que nós precisamos só de alguém para conseguirmos conversar, para conseguirmos tirar para fora, ver tudo de uma forma clara, alguém que nos vai ajudar ali a organizar as ideias e já conseguimos ver por onde é que nós devemos começar. Porque muitas vezes existe esta questão, não sei por onde começar. Começa por procurar alguém que te possa ajudar a tu percepcionares por onde é que tu precisas de começar. Às vezes precisamos só de ver as coisas do lado de fora, de ter aquilo à nossa frente, de uma forma estruturada, de uma forma organizada, para saber por onde é que nós vamos começar. Últimas palavras, Patrícia? Olha, agradecer-te muito por me teres dado aqui este espacinho, este espaço de antena e eu acho que foi muito importante termos aqui, eu acho que conseguimos assim de uma forma geral abordarmos tudo aquilo que já tínhamos até mais ou menos assim alinhavado entre temas. Eu acho que é importante as pessoas também ficarem assim com uma ideia e com várias informações que nós aqui tentámos passar hoje. E se tiverem alguma dúvida que não foi esclarecida, falarem connosco, não é? Que nós estamos disponíveis para as esclarecerem. E agradecer-te muito e à malta que esteve aqui toda a falar, Exatamente, vamos a aqui muito conversar um na bocadinho ação. connosco também e a nos ouvir. É importante e passem e fiquem atentos, não é? Eu acho que nós tentámos aqui aligerar aqui um pouco o tema e falar isto de uma forma mais simples, mas é um tema que pode trazer realmente um grande impacto na vida das pessoas, não é? E pode chegar efetivamente a situações mais extremas. E é muito importante que as pessoas percebam que não estão sozinhas, que há ajuda. E Uhum, se não se identificarem com o psicólogo, porque isto muitas das vezes também acontece, se não se exatamente. identificarem com o psicólogo, tentem outro, porque às vezes é uma questão de empatia. Não desistam à primeira nem à segunda, invistam em vocês e na ajuda que está aí. E está para todos. Exatamente, exatamente. E olhem, a live vai ficar guardada. Até às vezes também perguntam: olha, eu conheço alguém que parece que está com depressão, mas não quer pedir ajuda. Aproveitem esta live. Se a pessoa tiver abertura, mandem: olha, vê isto, vê esta live, mandem para essa pessoa. Que às vezes também existe muito esta questão: que eu não tenho, mas eu conheço alguém que parece ter e não quer pedir ajuda. Então, está lá, manda para a pessoa, ajuda a pessoa como tu puderes. Claro que ela é que tem que ter Exato. esta vontade, mas aquilo que tu puderes fazer, faz. Se puderes mandar esta live para essa pessoa que se calhar estás a pensar aí agora, esta pessoa devia estar mesmo a ouvir esta live, manda para ela, porque vai ficar guardada, vai estar tanto no meu perfil como também vai aparecer no perfil da Patrícia. E qualquer coisa estamos à Formação, não é? Que eu acho que às vezes não podendo fazer mais, isso já é muito. Sim, exatamente, exatamente. É fazermos aquilo que podemos, como podemos e quando podemos. E assim, um beijinho, Beijinhos obrigada. grandes. Gostei Ai, muito, obrigada. Está bem? grande beijinho, boa Boa noite. noite para vocês todos e Até bom início de semana. é isso, fim de semana, bora lá. Coisas positivas, bora lá. Um Isso mesmo, beijinho. obrigada. Obrigada a todos. Um beijinho. Ok. Quem ainda está aí, próxima live vai ser já esta semana, na quinta-feira, sobre hábitos que destroem a tua autoestima. Fiquem atentos, que também vai ser assim uma super, super live. E um beijinho, obrigada a todos que estiveram connosco. Tchau, tchau.